Já reparou como a parte mais difícil de qualquer projeto, de qualquer mudança de vida, é simplesmente dar o primeiro passo? Nós desenhamos planos mirabolantes, compramos cadernos novos, baixamos aplicativos de produtividade, mas na hora de começar de verdade, parece que uma força invisível nos puxa de volta para a nossa zona de conforto. Por que começar é um obstáculo tão gigantesco para a nossa mente? Parece que existe uma barreira invisível que nos impede de dar o pontapé inicial, mesmo quando queremos muito alcançar aquele objetivo. Essa força invisível tem nome e explicação científica. É a resistência cognitiva. O nosso cérebro é uma máquina extremamente eficiente de economizar energia, moldada por milhares de anos de evolução. Quando você pensa em um objetivo grande, como correr uma maratona ou organizar as finanças de uma vida inteira, o cérebro projeta todo o esforço que isso vai exigir a longo prazo e entra em pânico. A procrastinação, na verdade, não é preguiça ou falta de caráter. É um mecanismo de defesa contra o tamanho percebido da tarefa. É por isso que a estratégia mais inteligente não é tentar empurrar essa montanha de uma vez, mas sim reduzir a porta de entrada a algo tão ridiculamente simples que o cérebro nem sequer perceba que está começando a trabalhar. É aí que entra a famosa regra dos 2 minutos. Essa ideia de reduzir a tarefa a apenas 2 minutos parece quase um truque de mágica, ou até simplista demais. Mas como isso funciona na prática do dia a dia? Se eu tenho o objetivo de ler um livro denso de 500 páginas, como ler apenas por 2 minutos vai me ajudar a terminar a obra? Parece bom demais para ser verdade, e aposto que muita gente desconfia dessa simplicidade. O segredo está em entender que o objetivo inicial não é terminar a tarefa, mas sim dominar a arte de aparecer. Se você quer ler um livro, a sua versão de 2 minutos não é ler um capítulo inteiro ou fazer um resumo. É simplesmente abrir o livro e ler uma única página. Se você quer começar a correr, o seu objetivo de 2 minutos é apenas calçar os tênis e sair pela porta. Psicologicamente, quando você reduz a barreira de entrada a um nível quase insignificante, você quebra a inércia. E a física comportamental nos mostra que um objeto em movimento tende a permanecer em movimento. O mais difícil é sair do zero. Depois que você já está com o livro aberto ou com os tênis calçados, a resistência inicial desaparece e continuar o processo se torna muito mais natural do que parar. Faz muito sentido. É como se estivéssemos enganando o nosso próprio sistema de alerta, desarmando o alarme de esforço do cérebro. E isso se aplica muito bem ao mundo das finanças pessoais, não é? Muitas pessoas querem começar a investir, mas ficam paralisadas diante da quantidade de planilhas, gráficos e termos técnicos. Elas acham que precisam se tornar especialistas em macroeconomia antes de fazer o primeiro aporte de R$ 10. Exatamente. O mercado financeiro pode parecer um monstro de 7 cabeças para quem está de fora. Se a pessoa colocar como meta analisar 50 ações diferentes no primeiro dia, ela nunca vai começar. A versão de 2 minutos para quem quer investir é simplesmente baixar o aplicativo da corretora e abrir a conta. Só isso. Não precisa escolher o ativo ainda, não precisa transferir dinheiro. Apenas cumpra a etapa de abrir o aplicativo. A consistência precisa vir antes da otimização. Primeiro você cria o hábito de estar ali presente interagindo com aquela ferramenta. Depois que esse comportamento estiver consolidado e fizer parte da sua rotina, você se preocupa em melhorar a qualidade das suas escolhas. O erro comum é querer otimizar algo que ainda nem existe. Essa frase é excelente. A consistência precede a otimização. No entanto, no nosso contexto cultural, parece haver uma cobrança muito forte pela perfeição logo de cara. Temos essa mentalidade de que, se não for para fazer de forma impecável, completa e grandiosa, é melhor nem começar. O famoso tudo ou nada. Como podemos combater essa obsessão pela perfeição que nos paralisa tanto?
e nos impede de dar esses pequenos passos? Essa é uma armadilha cultural muito profunda. Nós fomos ensinados a valorizar apenas o resultado final grandioso, a linha de chegada, e aí ignoramos o valor do processo. Se alguém estuda apenas 5 minutos de um novo idioma ou faz 2 minutos de alongamento, parece que não fez nada. Mas a verdade é que fazer um pouco é infinitamente melhor do que não fazer nada. A perfeição é a maior aliada da procrastinação porque ela gera uma pressão interna insuportável. A regra dos 2 minutos funciona como um antídoto para isso, porque ela valida o progresso incremental. Ela nos dá permissão para fazer um trabalho inacabado no início, desde que seja feito. O importante é manter a identidade ativa. Se você só tem energia para ler uma página hoje, leia essa página. Você manteve a identidade de um leitor viva. E isso é o que realmente importa no longo prazo. E essa mudança de identidade parece ser o ponto central de toda essa discussão. Não se trata apenas de realizar uma ação isolada, mas de quem estamos nos tornando através dessas pequenas ações diárias. Mas me diga uma coisa: como podemos usar essa mesma lógica para eliminar os hábitos ruins que já estão consolidados na nossa rotina? É possível aplicar a regra no sentido inverso para desconstruir comportamentos nocivos? Com certeza. E essa é uma aplicação brilhante da técnica. Para eliminar um hábito ruim, você pode usar a regra dos 2 minutos como um pedágio comportamental ou criar uma barreira de entrada. Por exemplo, se você quer reduzir o tempo que passa assistindo à televisão logo após o trabalho, você pode estabelecer uma regra. Só é permitido ligar a TV depois de passar 2 minutos fazendo alongamento ou organizando a mesa de trabalho. Você usa o hábito antigo como uma âncora para introduzir um comportamento positivo, ou cria um obstáculo temporal que faz o seu cérebro repensar se realmente quer aquela recompensa imediata. É uma forma de introduzir consciência onde antes havia apenas automatismo. Mas aí surge uma dúvida natural. Se ficarmos presos apenas nesses micro hábitos de 2 minutos, corremos o risco de nunca evoluir? Como evitar ficar estagnado no básico para sempre e realmente progredir para tarefas mais complexas e demoradas? Como passar de calçar os tênis para realmente correr 5 km? Essa transição precisa ser feita de forma estruturada através de 2 conceitos fundamentais: o ritual de início e a escalada gradual. O ritual de início significa que os 2 minutos são o seu único compromisso obrigatório com você mesmo. Se após esses 2 minutos você quiser parar, você tem total permissão para isso. Mas, na prática, o impulso gerado vai fazer você querer continuar. Agora, para expandir o hábito de forma sustentável, usamos a escalada gradual. Se na primeira semana o seu hábito era ler uma página por dia, na segunda semana você passa para 2 páginas. Na terceira, para 5 páginas. Você nunca dá um salto maior do que a sua capacidade de manter a consistência. A evolução deve ser tão suave que o seu cérebro não sinta o aumento do esforço como uma ameaça ao seu estoque de energia. Entendi. É como subir uma escada degrau por degrau, sem tentar pular do primeiro para o 10º de uma vez só. E psicologicamente, como o nosso cérebro reage quando celebramos essas pequenas vitórias de apenas 2 minutos. Muitas vezes nos sentimos bobos por comemorar algo tão pequeno, mas imagino que isso tenha um impacto químico importante na nossa motivação diária. Tem um impacto gigantesco. Cada vez que você cumpre uma meta, por menor que ela seja, o seu cérebro libera uma pequena dose de dopamina, o neurotransmissor associado à recompensa e à motivação. Quando você calça os tênis e comemora isso como uma vitória, você está ensinando ao seu cérebro que iniciar aquela atividade é algo positivo e prazeroso. Com o tempo, a associação neural muda. O início deixa de ser associado à dor do esforço e passa a ser associado à satisfação da conquista. Isso fortalece a sua autoeficácia, que é a crença na sua própria capacidade de realizar tarefas. Você passa a se enxergar como alguém que cumpre o que promete,
mesmo que a promessa tenha sido de apenas 2 minutos. É uma mudança profunda de perspectiva. Paramos de focar no tamanho do resultado e passamos a focar na fidelidade ao processo. Para colocar tudo isso em prática na vida real, que tal propormos um exercício prático para quem está nos ouvindo agora? Como seria um desafio baseado nessa filosofia para começar hoje mesmo? Eu proponho o desafio da versão de 2 minutos. Quero que cada ouvinte pense em uma atividade ou projeto que está adiando há semanas ou meses. Pode ser organizar aquela gaveta bagunçada, começar a escrever um relatório, planejar uma viagem ou fazer exercícios. Agora, reduza essa tarefa a uma versão que dure exatamente 120 segundos. Se for a gaveta, o desafio é arrumar apenas uma meia. Se for o relatório, escrever apenas uma frase. Faça isso hoje, sem se preocupar com o restante da tarefa. O compromisso é apenas começar. Excelente proposta. E para complementar esse desafio, eu sugiro criarmos o registro de início. Em vez de anotar quanto tempo você passou fazendo a atividade ou qual foi o resultado final, anote apenas a frequência com que você conseguiu iniciar a tarefa de 2 minutos ao longo da semana. O foco total deve ser na consistência do início, não na duração ou na qualidade do produto final. Se você conseguiu iniciar 5 vezes na semana, celebre isso como um sucesso absoluto, independentemente do que aconteceu depois desses 2 minutos. Afinal, o começo é a metade de todo o caminho. Essa abordagem tira um peso enorme das costas de qualquer pessoa. Ela transforma a jornada de melhoria pessoal em algo leve, lúdico e acessível. A grande verdade é que as maiores transformações da nossa vida não nascem de gestos heróicos e isolados, mas sim da repetição constante de pequenas ações que parecem insignificantes no dia a dia. Sem dúvida. Mas há um ponto crítico nessa jornada que precisamos abordar. O que acontece quando a nossa rotina sai dos trilhos? Todos nós enfrentamos dias caóticos, imprevistos e momentos em que a motivação simplesmente desaparece. Como garantir que esses micro-hábitos sobrevivam às tempestades da vida diária? Como manter a flexibilidade sem perder o foco e sem deixar que um deslize pontual destrua todo o progresso que construímos com tanto esforço? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. A consistência não é uma linha reta perfeita. Ela é cheia de altos e baixos. O verdadeiro segredo para proteger os seus hábitos a longo prazo não é tentar ser perfeito, mas sim desenvolver uma estratégia de resiliência para quando as coisas derem errado. Existe uma regra de ouro que diz que você pode falhar uma vez, mas nunca deve falhar 2 vezes seguidas. Se você perdeu um dia de treino ou não conseguiu ler sua página diária, tudo bem, isso é humano. O perigo real está na segunda falha, pois é ela que dá início a um novo hábito de não fazer. É preciso ter planos de contingência bem definidos e, acima de tudo, praticar a autocompaixão produtiva para acolher o erro e retomar o controle imediatamente, sem culpa. Essa discussão sobre como lidar com os deslizes e manter a consistência mesmo no caos é fundamental para fechar esse ciclo de aprendizado. É o que separa os planos que morrem no papel daqueles que realmente transformam a nossa realidade a longo prazo. Fica aqui a reflexão para os nossos ouvintes. Qual é o micro-hábito de 2 minutos que você vai iniciar hoje para construir a identidade que deseja amanhã? A jornada começa agora, com apenas 120 segundos.